Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Assuntos da Alma com Tatiana Casarino. Bem, o assunto de hoje é sobre ser introspectivo. Eu acredito muito que as pessoas introspectivas serão as que mais vão se beneficiar dos assuntos que eu trouxer aqui no podcast, porque os introspectivos, eles possuem uma relação mais profunda com a própria alma. As pessoas introspectivas, elas vão se identificar mais com os assuntos da alma porque elas sabem unir melhor razão e coração. O que é ser introspectivo? Ser introspectivo é ter as energias voltadas para dentro. É estar mais em contato com a própria alma. É ser sensível e generoso. É gostar de refletir, de observar. É gostar de ficar quieto, observando o mundo, refletindo sobre ele. É ter prazer no silêncio, prazer na solidão, prazer na própria companhia, prazer na boa leitura de um livro. É ter prazer naquelas coisas que as pessoas geralmente acham chatas, que os extrovertidos geralmente desvalorizam, mas os introvertidos gostam. Existem dois perfis basicamente de pessoas, as pessoas extrovertidas e as pessoas introvertidas. O perfil extrovertido é aquele que gasta mais a sua energia para fora, que coloca toda a sua energia para fora, no mundo exterior, de maneira visível. O extrovertido é aquele que gosta de festa, que gosta de conversar bastante, que é sempre tagarela. É aquela pessoa que precisa se sentir viva em ambientes sociais, em ambientes badalados, festas, namoro, eventos sociais, conversas, diálogos interessantes, entusiasmados. Essas pessoas, elas se sentem com a chama da alma viva quando estão interagindo no mundo lá fora. Estas são as pessoas extrovertidas. Já os introvertidos são aquelas pessoas mais quietinhas, que gostam de ficar paradinhas num canto, observando tudo. Geralmente são pessoas que não gostam de festas, pessoas que são vistas como solitárias, são aquelas pessoas que recusam os convites sociais. E geralmente elas são incompreendidas, porque são minoria. A maioria das pessoas que a gente vê em geral é extrovertida, gosta de estar em ambiente social. O mundo pede muito a extroversão. Mas agora, neste momento crítico que o mundo está vivendo com o coronavírus, nós estamos sendo obrigados a ter uma perspectiva mais introspectiva da vida. Em quarentena, nós estamos trancados em casa, estamos sendo obrigados a termos uma perspectiva mais introspectiva da vida. Entendeu que o recado do mundo é se voltar para dentro? Nós estamos mais voltados para dentro neste período. E a gente está vendo uma ascensão, uma evolução do perfil introvertido. Inclusive, na internet, o perfil introvertido está sendo mais valorizado. Os intelectuais, os blogs de literatura estão crescendo ultimamente. Por quê? Porque os influencers de moda, de festa, estão perdendo vez. Como que eles vão fazer propaganda de festas, propaganda de roupas, publicidade de restaurantes, com tudo fechado no mundo lá fora? Agora a bola da vez está com o introvertido, com os introspectivos, aqueles que criam conteúdos mais profundos, mais voltados para dentro, conteúdos intelectuais. Estes estão crescendo na internet e estes estão sendo mais valorizados no mundo profissional. Hoje a criatividade, os valores introspectivos estão em alta, porque com o serviço podendo ser feito de forma online, através da internet, são as nossas virtudes, as nossas capacidades criativas que estão sendo mais valorizadas em detrimento das atividades
externas e dos movimentos mais agitados. As capacidades intelectuais estão crescendo em detrimento de outras capacidades mais extrovertidas. E quem são esses introvertidos que estão crescendo aos olhos do mundo e da sociedade e que deveriam sempre terem sido valorizados? Infelizmente, só estão sendo valorizados agora, com o mundo pedindo a nossa introspecção. Mas os introvertidos sempre existiram no mundo. Os introvertidos são as pessoas mais quietas, com mais sensibilidade espiritual. Muitas vezes foram incompreendidos pela sociedade. Muitas vezes os introvertidos são considerados antissociais, porque gostam mais de ficar no quarto e não ir para festas. Muitas vezes são considerados orgulhosos, aquela pessoa é metida, não gosta de se relacionar com a gente. São considerados esquisitos, são considerados até preguiçosos pelo pouco movimento no mundo exterior. Mas os introvertidos não são nada disso. Os introvertidos não são antissociais, os introvertidos não são orgulhosos, nem esquisitos, muito menos preguiçosos. Os introvertidos não são antissociais, muito pelo contrário, eles são mais amorosos que muita gente. Eles têm um coração quente por trás da aparente frieza, da aparente reserva. Eles podem ser reservados, mas o coração deles é um coração muito quente. Os introvertidos são mais leais que os extrovertidos, porque eles não são amigos de uma festa só, de uma balada só. Os introvertidos são os amigos de uma vida inteira. São aqueles que estão disponíveis com você na alegria e na tristeza. São aqueles que dão conselhos sábios para você quando você está em crise. Os introvertidos são amigos mais profundos, têm o coração mais sensível e mais generoso que muitos extrovertidos, porque são mais amorosos. Os introvertidos não são orgulhosos, eles não se relacionam com muitas pessoas, não é porque se acham melhores do que elas, nada disso. Muito pelo contrário, é porque eles são humildes, eles são sábios. E essa humildade, essa sabedoria fazem com que eles se sintam diferentes do mundo ao redor. E com isso eles passam a se isolar, porque eles se sentem muito mais velhos do que a sua aparente idade e acabam se tornando eremitas, ermitões sábios que vivem isolados um pouco da sociedade. Mas se você precisar dele, com certeza ele está ali, muito mais disponível para te ajudar do que um extrovertido, por exemplo. Ele pode não ir para a balada com você, nem para o barzinho, mas com certeza é aquele amigo que vai te dar um ombro amigo quando você precisar chorar, quando você precisar desabafar. É aquele amigo que vai te estender a mão quando você mais precisar. O introvertido é assim. Ele espera ser procurado ao invés de procurar você, mas se você procurar por ele com carinho, com educação, com gentileza, você terá nele um grande amigo. Eles não são orgulhosos, é o jeitinho de ser mais quietinho, mas isso não tem nada a ver com orgulho. Se ele não te cumprimenta às vezes, é por timidez, não é porque ele é metido, nem nada disso. Eles também não são esquisitos, porque dentro deles bate um coração igual a qualquer coração humano. Eu diria que bate até um coração mais quente dentro deles. Eles não são esquisitos, são apenas diferentes. Podem ter um lado excêntrico, podem ter uma personalidade criativa, algumas nuances excêntricas neles. Podem gostar de se vestir de forma diferente, se comportam de forma diferente, às vezes parecem uma alma antiga. Os introvertidos, eles são mais elegantes, naturalmente gostam de roupas mais clássicas e elegantes, não se identificam com os valores atuais, porque carregam valores mais profundos, mais espirituais. Porém, isso não tem nada de esquisito, é apenas um jeito de ser diferente e todos nós devemos respeitar. Nada é esquisito, tudo é permitido dentro de uma personalidade, desde que não faça mal para ninguém. E nós devemos respeitar todas as personalidades, inclusive a personalidade introvertida ou introspectiva. E outro tabu diz respeito ao introvertido ser preguiçoso, porque muitos deles não gostam de academia, não gostam de festas, não gostam muito de se mexer nem de movimento, mas isso não tem nada a ver com preguiça.
Os introvertidos, eles costumam ser mais inteligentes, gostar de atividades mais intelectuais, de ler um livro, de estudar. Então, como eles gastam mais energias mentais e emocionais, como eles gastam mais as energias de dentro, por fora eles parecem mais quietos, porque eles já estão gastando tanta energia dentro deles e dentro da mente deles para estudar, para raciocinar, para filosofar, para criar projetos criativos, que na hora de expressar as energias externas, as energias corporais, às vezes eles se sentem com mais fadiga que as outras pessoas. E isto é normal, não tem nada a ver com preguiça. Eles podem se sentir menos dispostos em atividades físicas, porque eles preferem atividades intelectuais. Mas eu até recomendaria que o introvertido praticasse uma atividade física, porque é bom a gente ter um equilíbrio entre as nossas atividades físicas e as nossas atividades intelectuais. E não tem nada a ver com preguiça se ele reclamar no primeiro dia de academia ou se ele se sentir mais cansado numa caminhada, por exemplo. É o jeito de ser dele. Ele gasta energia onde ninguém vê, que é dentro dele, dentro da mente dele. Por isso nós precisamos respeitar. Não é frescura, não é preguiça. Às vezes um introvertido parece mais cansado diante de atividades físicas porque gasta muita energia mental. Existe uma teoria que eu gosto bastante que diz respeito à sensibilidade espiritual do introvertido. O fato de eles não gostarem muito de festas, nem de estarem na companhia de muitas pessoas, isso tem tudo a ver com a sensibilidade espiritual deles. Por exemplo, quando eles estão num ambiente aglomerado ou cheio de gente, eles captam mais facilmente as energias espirituais das pessoas e dos ambientes. Por isso eles tendem a se sentir mais oprimidos, mais cansados em aglomerações, em ambientes sociais muito agitados, porque eles são mais sensíveis espiritualmente, os introvertidos, e captando a energia de tudo e de todos, obviamente eles se sentem cansados. Por isso é muito penoso para eles estarem sempre em atividades sociais. De tempos em tempos eles vão precisar se recolher na conchinha, ficarem isolados em casa, ficarem isolados no quarto, para recuperar as energias, para, digamos, entre aspas, recarregar as baterias da alma. A felicidade também é uma questão pessoal. Muita gente pode achar os introvertidos tristes, melancólicos, porque são mais calados ou porque vivem no quarto. Entretanto, nem todo mundo se sente feliz rindo, dando gargalhadas em festas, em baladas. Às vezes uma pessoa é muito mais feliz quietinha num quarto, lendo um livro, e isso para ela é felicidade. Outras vezes uma pessoa está rindo numa balada, rindo por fora e por dentro está um caco. Ou está rindo porque está sob efeito de drogas, ou porque está sob o efeito do álcool, e aí fica feliz por um tempo, sente aquela efêmera alegria, aquela falsa alegria, mas por trás da balada é uma pessoa triste. A gente não deve julgar a felicidade pelas aparências. O introvertido é uma pessoa muito verdadeira, ele dificilmente vai simular emoções. Então, se ele está triste, você vai perceber visivelmente a tristeza dele. Ele não vai tomar nada para ficar feliz. E eu quero deixar bem claro que eu sou contra as drogas, sou contra qualquer substância sintética que possa alterar nosso estado emocional. Eu acredito que a gente deve viver com verdade todas as nossas emoções, desde a alegria até a tristeza, e o introvertido é muito verdadeiro nas emoções deles. Se eles estão tristes, eles não tentam mascarar a melancolia com um sorriso forçado, com uma festa para extravasar ou com uma droga. Eles vão se recolher no quarto até recuperar as energias. Esta é a maneira com a qual os introvertidos lidam com as emoções deles. A felicidade é uma questão muito pessoal. Às vezes uma pessoa quieta é muito mais feliz por dentro do que uma pessoa extrovertida, que fala, ri, brinca com todo mundo, mas por trás daquela máscara de alegria e extroversão pode haver uma pessoa
depressivo, uma pessoa vazia. E muitas outras vezes estamos diante de pessoas quietinhas, que às vezes você não dá nada por ela, você não valoriza o jeitinho dela porque ela não demonstra muitas habilidades, e por dentro a pessoa tem uma personalidade riquíssima, é uma pessoa profunda e consegue tocar a felicidade de uma maneira mais profunda, porque felicidade não é riso fácil, nem alegrias exuberantes. A felicidade muitas vezes está na paz de espírito, está num encontro verdadeiro com a própria essência, e isto o introvertido tem de melhor. Ele consegue se conectar com a própria essência, ele gosta de meditar, de contemplar as belezas da vida, e muitas vezes ele encontra um estado mais profundo de felicidade do que as outras pessoas. Lembrando que a felicidade é uma questão muito pessoal e que as aparências enganam. Muitas vezes, por trás de uma pessoa aparentemente séria e fria, mora um coração fogoso e muito feliz. E a felicidade dele está em outras atividades que talvez você nem imagine. Existe uma razão espiritual por trás da personalidade introspectiva também. Portanto, eu me dirijo neste podcast às pessoas introvertidas dizendo o seguinte conselho: não deixem de ser introvertidos, não finjam que vocês são extrovertidos só para se encaixarem na sociedade. Assumam-se como introvertidos. Sejam introvertidos e tenham orgulho disso se vocês são introvertidos, porque vocês não são esquisitos, não tem nada de errado com vocês, não tem problema nenhum em ser introvertido. Existe uma razão espiritual e uma nobre missão espiritual belíssima por trás da sua introspecção. Todo mundo tem uma razão de ser, e a razão de ser do introvertido é através do seu senso crítico, do seu senso de observação, detectar e curar aquelas feridas espirituais da sociedade que passam muitas vezes despercebidas pelos olhos menos profundos que os seus. Então, introvertido, você que tem essa capacidade de ficar quietinho, observando, peça a Deus que a sua observação seja lúcida, seja clara. Use o seu poder de observação para enxergar com lucidez espiritual aquilo que a sociedade precisa. Você pode ser um excelente curador da sociedade, porque você enxerga coisas que os outros não enxergam. Você enxerga coisas que passam despercebidas pelos olhos das pessoas mais superficiais e extrovertidas. Como você é uma pessoa mais profunda, você tem a chance de se desenvolver de maneira mais profunda espiritualmente e de detectar as feridas da sociedade, as feridas das pessoas. Existe uma magia em você, existe uma magia em ser introspectivo, porque você pode ser um bruxo do bem, pode detectar as emoções das pessoas com o seu alto nível de empatia e sensibilidade. Você pode captar as feridas das pessoas e ajudá-las, aconselhando a serem mais sábias, direcionando bons conselhos para as pessoas. Você também pode detectar as feridas sociais e com isso ajudar a sociedade a ser uma sociedade melhor. Você pode detectar aonde a sociedade está falhando e ajudar a sociedade a ser mais fraterna. Você tem um alto poder de observação que pode ser usado para o bem. E esse poder de observação não somente pode ser usado na vida das outras pessoas e na vida da sociedade, mas também na sua própria vida. Através da sua introspecção, você também pode tocar a sua intuição e saber de que maneira, e saber de forma esperta de que maneira realizar os seus sonhos. Eu também devo dizer que existe uma grande diferença entre introspecção e timidez. O introspectivo, ele não é tímido, necessariamente. Muitas pessoas, quando vem uma pessoa quietinha, diz: ela é tímida. Não necessariamente. Às vezes a pessoa é quietinha simplesmente por gostar de ser quietinha. A timidez é a vergonha, o medo do que os outros vão pensar. E isto não tem nada a ver com introspecção. Existem, inclusive, muitos extrovertidos por aí, trancados no armário da timidez, por traumas psicológicos, porque em algum momento se sentiram traumatizados diante do que os outros vão pensar deles.
diante da opinião social, mas que gostariam de se expressar muito mais do que se expressam. Em realidade, timidez não tem nada a ver com introspecção. A introspecção é, como eu já disse, ter as energias voltadas para dentro, estar em contato com a própria alma, girar em torno da própria alma, girar em torno da alma e não em torno do ego. O introspectivo não é egocêntrico. Ele é apenas alguém que gosta de estar em contato com a sua própria alma. Ele não é egocêntrico nem egoísta por estar um pouco mais voltado para dentro dele mesmo. Não é egocêntrico porque ele também sabe colocar as pessoas em lugares importantes. Às vezes ele coloca até as pessoas na frente dele. E este é um cuidado que o introvertido deve tomar. O cuidado de não se sacrificar pelas pessoas. O cuidado de não colocar sempre as pessoas antes dele. Ele também tem o lugar importante dele. E muitas vezes a gente deve se colocar em primeiro lugar. Não por egoísmo, mas por saúde mental. O introspectivo não é egoísta, porque, como eu já disse, ele é mais sensível espiritualmente e mais generoso. Ele tem o coração mais quente, então egoísta ele não é. Ele só é voltado para dentro porque a alma do introspectivo chama a sua atenção para dentro. É uma força mais intensa do que ele. Ele não consegue controlar esta força que puxa ele para dentro dele mesmo. Então nós devemos respeitar a introspecção. Introspecção não tem nada a ver com timidez. Eventualmente, um introspectivo até pode ser tímido. De tanto que ele foi julgado esquisito pela sociedade, antissocial, ele pode até mesmo se tornar antissocial de verdade, ficar afastado das pessoas, tornar-se uma pessoa tímida, com medo do que os outros vão pensar dele, já que ele é diferente. Mas timidez e introspecção não andam de mãos dadas necessariamente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa introspectiva, mas venci a minha timidez, tanto que criei esse podcast Assuntos da Alma e adoro falar em público, adoro o mundo da comunicação, adoro me comunicar com vocês. Por fim, eu gostaria de expressar a relação entre introspecção e criatividade. As pessoas mais quietas possuem as mentes mais barulhentas. Os introspectivos captam e observam detalhes que geram mais gatilhos criativos em suas mentes. Eles sonham acordados, são mais perceptivos, mais sensíveis, mais empáticos, mais observadores, e tudo isso gera uma gama de gatilhos criativos dentro de sua mente. Costumam ser, sim, mais inteligentes e criativos. Suas mentes sempre estão criando. Ou vocês acham que os introspectivos ficam quietinhos num canto ou quietinhos no quarto de pernas para o ar, ou apenas calados? Nada disso, eles podem estar calados por fora, mas as mentes deles estão criando histórias, criando livros, criando peças de teatro, criando músicas, criando filosofias, por que não teses? E quando eles resolvem mostrar tudo isso para o mundo lá fora, a sua expressão criativa pode ser bastante intensa. Eles podem deixar toda a timidez para o lado, toda a reserva para o lado, e podem se tornar poderosos em suas expressões criativas. Podem ser tomados por uma coragem, por uma força de vontade dentro do palco, e no palco serem intensos. Não são raros os artistas que, em verdade, têm essência introspectiva. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa relação entre a introspecção e a alma, entre a introspecção e a criatividade, trazer para vocês as virtudes dos introspectivos, virtudes essas que estão em alta e vão crescer cada vez mais em valores para o mundo. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui, um abraço e até a próxima.